Vamos dar continuidade à série de vídeos que tem por objetivo manter vocês focados no objetivo de emagrecer. Mas, antes disso, eu quero colocar para vocês só uma história. O sujeito ia descendo um rio e de repente ele viu 5 pessoas se afogando. Foi lá, tirou a roupa, ele pulou no rio. Como ele era especialista, bombeiro, ele foi lá e salvou as 5 pessoas. Aí, trouxe as 5 pessoas, começou a recuperar as pessoas, ele estava já começando a botar a roupa, ele viu mais 6 pessoas descendo o rio e se afogando. Ele se jogou novamente, pulou lá no rio, salvou as 6 pessoas. Só que ele já estava um bagaço, ele já estava um trapo. E de repente ele viu mais 2 pessoas descendo o rio, se afogando. Como ele estava exausto, ele falou assim, eu vou fazer diferente, vou mudar a minha estratégia. Começou a subir o rio, rapidamente, quando ele subiu o rio, ele encontrou um maluco jogando as pessoas. Aí ele resolveu o problema. Então qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é mostrar para vocês por que e como as pessoas querem emagrecer, mas elas não atingem o seu objetivo. Por que elas não atingem? E nós, durante muito tempo, andamos com um cérebro na mão e eu mostrava sempre que existiam inflamações no cérebro que alteravam a maneira do cérebro funcionar e as pessoas, ao invés de atingirem os seus objetivos, elas se frustravam de maneira repetitiva. E o que eu dizia há muitos anos atrás com esse mesmo cérebro que eu estou resgatando na mão? Eu falava que existiam inflamações nas sinapses, e essas sinapses inflamadas, elas interferiam nos nossos humores e elas interferiam na nossa própria personalidade e, consequentemente, interferindo em humor e personalidade, interferia no processo decisório e no atingimento ou não das metas de emagrecer, mudar o estilo de vida e manter um corpo saudável. Muito bem, por que eu trouxe novamente o cérebro que estava abandonado? Porque agora é científico, agora não é mais uma pessoa que está falando por sua prática diária ou sua experiência. Agora é a ciência que fala e ensina e demonstra que os nossos cérebros, eles apresentam algumas disfunções na sua circuitaria, ou seja, nas suas comunicações, que interferem nos nossos aprendizados, interferem nas nossas estratégias, interferem nos nossos sentimentos, interferem nos nossos pensamentos e, evidentemente, interferem nos resultados que a gente alcança na vida, como, por exemplo, mudar o estilo de vida, como, por exemplo, iniciar e manter uma prática esportiva, como, por exemplo, lidar com as frustrações. Então, aquela história de que dizer que existia inflamações dentro do cérebro e endocrinologista tinha que conhecer cérebro, porque cérebro é uma glândula e que todas as outras glândulas também estão inflamadas como o nosso próprio cérebro, isso está absolutamente correto, está absolutamente atualizado. Então, o que eu quero atualizar vocês hoje? O cérebro, ele inventa uma série de coisas em função do que acontece com ele mesmo. Na realidade, o que ele inventa já é um resultado do que está dentro do cérebro. Exemplo, avião e carro. Então, o que acontece, por exemplo, com um carro? Para você colocar o carro em funcionamento, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Ligar a chave. Então, você liga a chave, a energia. Depois, o que você faz? Você pisa na embreagem, pisa no acelerador, você coloca o carro para funcionar. E depois, o que é preciso fazer para manter o carro no processo que ele foi desenvolvido?
com o objetivo que ele foi desenvolvido. Você tem que manter a atenção, você tem que manter o foco e você precisa ir passando as marchas. Então, esses processos dentro do próprio cérebro, eles já estão praticamente elucidados. E aí vocês vão aprendendo aos pouquinhos para vocês entenderem por que as coisas não dão certo quando as pessoas estipulam as metas, os objetivos, mas não conseguem manter o foco. Primeiro passo é que, dependendo de onde está o problema, o transtorno ele pode ser um transtorno mais de humor, mais de personalidade, ou as duas coisas misturadas, que é mais comum. A pessoa tem períodos que mal ela consegue ligar a chave, ou seja, ela tem períodos que ela mal consegue dar a partida, aí falta a energia. Então, se evidentemente elas não forem orientadas e não forem medicadas, fica impossível até às vezes dar a partida, dar o start. Por quê? Porque a vontade, o foco, a concentração, o aprendizado, o sono, a memória e principalmente as decisões onde você tem que juntar razão e emoção, elas dependem de circuitos no cérebro funcionando adequadamente. E muita gente diz que deseja emagrecer, mas quando você observa, a pessoa está muito longe de qualquer coisa focada externamente, porque já está com um problema na ignição, na partida. Logo depois eu falei, pisar na embreagem, pisar no freio. Aí é necessário que aquele processo ele comece a fluir. Se tudo estiver correndo bem, o processo vai fluir e vai ter uma areazinha que vai fazer assim se estiver funcionando bem. É a área 2, que se diz que você vai escolher entre, inicialmente, buscar o prazer e, segundo, fugir da dor. Mas o cérebro normal, ele visualiza isso muito bem. Eu quero não sentir dor e eu quero buscar o prazer. Se ele estiver não inflamado, se ele estiver em perfeito estado de circuitaria, o que vai fazer? A pessoa decide com a razão e a emoção funcionando adequadamente. Bom, vocês vão poder dizer. E depois, e aquela história de manter o foco no processo? E aquela história de manter o foco, a atenção e ir mudando as marchas? Isso vai ser muito do desenvolvimento dos aprendizados, ou do desenvolvimento dos treinamentos que a gente tem na vida. Agora, é lógico que se você parte de uma pressuposição errada, você vai errado até o fim. Então, se você tem uma falha ali nos seus circuitos cerebrais e você já tem dificuldade de dar a partida, quando chega na encruzilhada, ou seja, fugir da dor, buscar prazer e ao mesmo tempo dar sentido, se aí você já tem ali uma falha nesse circuito, dificilmente você vai ter um treinamento adequado. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que a partir do princípio que a gente já está aprendendo isso, podem ser feitas algumas intervenções para melhorar a partida, para melhorar a sintonia, buscar prazer, ou melhor, fugir da dor e buscar prazer, e principalmente na terceira fase, onde vai ter que ser trabalhado o desenvolvimento de novos aprendizados, desenvolvimento de vontade, desenvolvimento de tolerância à frustração, melhorar o sono, e aí entra a alimentação, entra sono adequado, mas principalmente entram os aprendizados. Ah, mas isso é muito determinista, isso é muito biológico. Pô, de jeito nenhum. Não existe absolutamente nada separado no universo. O que eu estou explicando aqui é modificado instantaneamente. Se você muda pensamento, se você muda sentimento, comportamento, se você tem novos aprendizados, você muda as inflamações desse cérebro. Só
que só o treinamento psicoemocional não é suficiente, porque tem a circuitaria inflamada. Então tem que cuidar do cérebro, tem que ter a humildade de que os paradigmas eles são mudados a toda hora. Colocou uma informação nova, mudou tudo. E é preciso que a gente entenda que se você investe em aprender, se você investe em quebrar seus velhos paradigmas, se você investe no seu desenvolvimento pessoal, você desenvolve novas conexões cerebrais. E novas conexões cerebrais que vão substituir aquelas que vieram com um defeito de fabricação. É isso que eu quero mostrar para vocês, porque agora não é mais uma opinião de uma pessoa que lida com esse tipo de experiência todo dia e vai aprendendo com os padrões, com as repetições e com a observação. Agora, não é mais opinião pessoal, isso agora é um processo científico que quem conseguir olhar vai conseguir ver e vai poder se abrir para aprendizados. Então, obesidade é uma doença inflamatória de todo o organismo, mas é uma doença inflamatória cuja causa principal se inicia, na maior parte dos casos, com fatores ambientais inflamando genes que a gente tem predisposição. Daqui para frente nós vamos transformar esse vídeo em capítulos, em pequenas partes. Todo aprendizado ele precisa ser dividido em pequenas partes e ele precisa ser repetido.